Boa noite. Hoje é dia 14 de outubro de 2023, sábado. Semana encerrando. Chuvinha fraca aqui em Santa Cruz. Hoje pela manhã, durante a minha caminhada, dei uma passada na Praça do Pedrinho, conhecida popularmente como Praça do Pedrinho, que presta homenagem ao deputado estadual Pedro Ferreira da Silva, que foi guarda ferroviário, trabalhou aqui na estação do Matadouro. Fiz uma postagem, já coloquei no YouTube, quem tiver curiosidade para conhecer um pouquinho, tem lá a postagem do Pedro Ferreira da Silva. Dali segui até o Largo do Bodegão. Tinha feito uma postagem ontem no Largo do Bodegão, hoje resolvi percorrer em volta do Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz. A postagem também já foi colocada no YouTube, explico o porquê da denominação de Quarteirão Cultural do Matadouro e apresento os equipamentos existentes lá que justificam, explicam a denominação, porque tem vários equipamentos relacionados com a educação, com a cultura, com o lazer, com os esportes, como por exemplo a Vila Olímpica, o Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, onde tem a sede do NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, a Biblioteca Popular Joaquim Nabuco, diversas salas para exposição, um espaço para o teatro, salas para aulas de música. Ao lado tem a Vila Olímpica Oscar Schmidt, onde tem práticas de várias modalidades de esporte. Depois temos também a Escola Municipal Princesa Isabel. O próprio Centro Cultural, o prédio, tem sua história porque foi construído para servir como sede administrativa do Matadouro. Depois funcionou como escola e colégio com várias denominações. Passamos em frente à Escola Municipal Fernando de Azevedo, que atualmente é um Ginásio Esportivo Olímpico. Já foi também chamado de CINFA, Centro Intermunicipal Interescolar, Municipal Fernando de Azevedo. Passei em frente à entrada do portão do Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Dei uma paradinha na Vila Operária, fiz algumas fotos da Vila Operária, assim como fiz também fotos da Rua das Palmeiras Imperiais, conhecida também como Rua do Matadouro, da Vila Operária, enfim, dos equipamentos. Depois entrando na Rua Ferreira Nobre. Ferreira Nobre foi um deputado, foi um vereador, presidente da Ilustríssima Câmara Municipal na época da construção do Matadouro. Dei uma passada em frente à escola Prefeito João Carlos Vital. Em seguida, a FAETEC, a Escola Técnica de Santa Cruz, o Centro de Zoonose, passando também pela igreja em devoção a São Jorge, capela em devoção a São Jorge, o próprio Largo do Bodegão, o busto que presta uma homenagem ao político Honório dos Santos Pimentel, retornando onde tem um grande banner, um grande painel com a imagem de São Jorge, onde são realizadas festas ali no Largo do Bodegão. Enfim, fiz esta postagem, quem tiver curiosidade, dê uma passadinha por lá. E agora, encerrando esta semana, dia 14 de outubro, o ano já está findando. Amanhã já é dia 15, domingo, começa uma nova semana. Eu vou apresentar para vocês esta postagem da Maria Graham. Maria Graham ou Maria Graham. Se nós pegarmos a pronúncia inglesa, mais ou menos correta, seria Maria Graham. Puxando pro E. Se puxarmos para a pronúncia alemã, seria Maria Graham. Aí teria que ver se a Maria Graham, vamos falar em português, Maria Graham ou Maria Graham,
porque tem um H aqui no meio, ela teria alguma descendência alemã. Mas vamos falar bastante português aqui, porque nome próprio, né? Não vamos também fazer exigência de pronúncia. E o nome Gran foi o primeiro nome dela, ainda de primeiro casamento. Ela veio para o Brasil acompanhando o primeiro marido, que era comandante de uma embarcação, de um navio inglês, um navio militar, trazendo guardas marinhas, trazendo marinheiros, oficiais. E a Maria Gran veio como professora, auxiliando os guarda-marinhas, dando aulas, que ela era professora e também era pintora. Então, em companhia do marido. O marido faleceu durante a viagem, mas ela prosseguiu, veio para o Brasil, antes passou pelo Chile, depois veio para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Então, por isso que aqui tem uma fotografia, aqui da esquerda, esta foto, tanto da esquerda como da direita, tem Maria Calcott, retratada por seu segundo marido, Sir August Calcott, está aqui também, que era um artista famoso, Maria Calcott. Ela é apresentada na Inglaterra mais como Maria Calcott, mas aqui no Brasil ela é mais conhecida como Maria Gran. Então são dois retratos bonitos dela, mostrando, né, um rosto da Maria Gran. E eu coloquei aqui coragem, entusiasmo, determinação. Ela foi realmente, sem dúvida alguma, uma mulher muito corajosa, porque vejam bem, o marido morre na viagem. Ela prossegue, continua fazendo a viagem. Depois ela vem sozinha, viúva, jovem, bonita, mulher, século XIX. Um Brasil ainda tomado pela escravidão. Nós vamos ter aqui realmente uma mulher muito corajosa, porque ela vai fazer viagens sozinha, inclusive do Rio de Janeiro até Santa Cruz, até Itaguaí, apenas acompanhada por um escravo. Entusiasmada demais com todo o trabalho que desenvolvia, tanto que depois ela vai ser convidada pela Imperatriz Leopoldina para ser preceptora da Dona Maria da Glória, a primeira filha, a filha de Dom Pedro I, que posteriormente vai ser a Dona Maria II, rainha de Portugal. E a determinação, porque mesmo passando uma série de problemas, de adversidades, ela vai ser uma mulher muito determinada. Então, coragem, entusiasmo e determinação. Então, a nossa postagem de hoje é sobre Maria Gran. Maria Dundas, do nascimento ao primeiro casamento. Então, quando ela nasceu, ela não era Maria Gran, ela era Maria Dundas. Depois que quando ela se casa, que ela recebe então o nome do marido, do oficial escocês, Thomas Gran ou Gahan. Então, Lady Maria Dundas Gran Calcott é o nome completo dela, né? A Lady, porque ela era reconhecida pela Inglaterra como Lady. Maria Dundas Gran Calcott. Nasceu na Inglaterra, dia 20 de fevereiro de 1785, onde faleceu em 1842. Veja que ela já faleceu quando Dom Pedro II já era imperador aqui no Brasil. Mais conhecida no Brasil como Maria Gran. Foi escritora britânica de literatura de informação infantil, além de notável pintora, desenhista e ilustradora. Esteve no Brasil em 3 ocasiões. Maria Dundas, como foi batizada, nasceu na Inglaterra. Não teve muito contato com o pai durante a infância e a juventude. O pai era, como muitos outros membros do clã escocês Dundas, oficial da Marinha Britânica. George Dundas nasceu em 1756 e morreu em 1814. Então aqui tem o casamento com o oficial escocês Thomas Gran. Em 1803, recebeu o comando do HMS Elephant, navio de 74 canhões, que fora a nau capitânia de Horatio Nelson na Batalha de Copenhague, em 1801. O Nelson, o comandante Nelson, o almirante Nelson, muito conhecido para os estudiosos da guerra, os estudiosos da marinha,
o almirante Nelson, né, e conduziu até a Jamaica a fim de patrulhar as águas caribenhas. Na missão ficou até 1806. Então ela sempre acompanhava o pai. Em 1808, os anos de patrulhamento marítimo de George Dundas terminaram e ele foi designado para comandar os serviços de um estaleiro naval da Companhia Britânica das Índias Orientais em Bombaí, na Índia. Levou consigo Maria, com 23 anos, e durante a viagem ela se apaixonou por um jovem oficial naval escocês, Thomas Grant, terceiro filho de Robert Grant, o último lorde do White, Escócia, e casaram-se na Índia em 1809. Vejam que ela viajou por vários países, né? Porque o pai sendo almirante, depois o marido também, e ela fazia essas viagens em companhia inicialmente do pai, depois do marido. Então a vida dela, da Maria Grant, esteve sempre ligada ao mar. Passou boa parte da sua vida navegando. Ainda solteira com o pai, o contra-almirante George Dundas, em seguida com o primeiro marido, Thomas Grant, que comandou uma fragata de 36 canhões, e por último com o segundo marido, Augusto Calcott, que sendo muito famoso como pintor paisagista e membro da Real Academia, vivia sendo convidado para turnês em vários países europeus. Por isso, ela não deixava de viajar. Viajou muito com o pai, depois viajou com o primeiro marido e depois com o segundo marido. Aqui tem alguns óleos sobre tela produzidos pelo marido dela. Aqui, o George Dundas, 1756-1814. Em 1803, recebeu o comando do HMS, navio de Sua Majestade. Então, essa sigla HMS significa navio de Sua Majestade. Então, tem vários navios com essa sigla, HMS. É o nome do navio, Elephant, navio de 74 canhões. Esse número de canhões significa o poder bélico do navio, né? E também as dimensões, porque um navio, para ter 74 canhões, não pode ser um navio pequeno, né? Aqui, Augusto Calcott era membro da Academia Real e destacou-se como paisagista, viajando pelo mundo. Quer dizer, aqui já é um óleo sobre tela de autoria do marido. E o Thomas Grant comandou o HMS Doris, fragata de 36 canhões. Então, HMS, navio de Sua Majestade, com 36 canhões. Veja aqui a diferença. O sogro dele, o pai da Maria Grant, com 74 canhões, e o navio dele com 36 canhões. Vocês observem aqui, olha, os canhões ficam aqui, desse lado, mão bordo e este bordo, de um lado e de outro. Maria Grant viajando com o primeiro marido, Thomas Grant. Em 1821, Maria Grant foi convidada a acompanhar o marido a bordo do HMS, navio de Sua Majestade, né? De nome Doris. Uma fragata de 36 canhões sob seu comando. Ele era o comandante então do navio. O destino era o Chile. Tinha ele a missão de proteger os interesses mercantis britânicos. Lembrando que nesta época a Inglaterra praticamente dominava o mundo todo. É mais ou menos hoje como no caso dos Estados Unidos, né? A Inglaterra interferia nos países, inclusive praticamente em todas as guerras, na independência do Brasil, ela esteve presente na transferência da corte em 1808, depois também na guerra contra o Paraguai. A Inglaterra estava sempre se metendo, interferindo, participando e muitas vezes até interferindo de forma assintosa, como ocorreram alguns episódios aqui no próprio Brasil, que Dom Pedro II chegou até um determinado momento a romper relações diplomáticas, né? Em abril de 1822, após o navio ter contornado o Cabo de Horn, o marido morreu de febre, tendo a embarcação aportado a Valparaíso com a atormentada viúva a bordo. Vejam bem, essa questão de problema de febre, de doenças nos navios era muito comum. E mesmo os comandantes morreram. Foi o caso do Thomas Grant, que morreu aqui. E a embarcação, o navio, estava indo para o Chile, para Valparaíso. Aqui no Chile,
a Maria Grã já continua, como eu falei, ela poderia ter retornado à Europa, à Inglaterra, para o convívio com a família, mas corajosamente, com determinação, ela resolveu prosseguir na viagem, conseguir, inclusive continuou trabalhando mesmo como professora. Ela estava determinada a administrar sua dor sozinha. Então isso é importante porque mostra a coragem. Por que ia ficar chorando as mágoas? Então morreu, infelizmente, né? Ela continuou a viagem, alugou uma pequena cabana e voltando as costas para a colônia inglesa, não falo sobre os ingleses daqui porque não os conheço, exceto alguns poucos civis muito vulgares, e com uma ou duas exceções, escreveu mais tarde. Viveu entre os chilenos todo um ano. Então, esse trecho que está entre parênteses que eu acabei de ler, mostra que ela não teve um bom relacionamento, digamos, no Chile com os ingleses, e passou a viver com os chilenos durante todo aquele ano. Em 1822, escreveu um diário sobre a sua vida no Chile, que foi publicado em 1824. Em 1822 ela já estava no Brasil, foi o ano da independência, né? 7 de setembro, e ela já estava no Brasil. O livro está aqui, a capa do livro, né? Maria Grã, Diário de minha residência em Chile, quer dizer, Diário da minha residência no Chile. Tem uma ilustração de uma carruagem sendo puxada, né? A editora Francisco de Aguirre, Sociedade Anônima. Publicação do seu texto descrevendo o terremoto no Chile. Em 1822, ela esteve presente durante um dos piores terremotos da história do Chile e relembrou seus efeitos em detalhes, algo que ninguém tinha feito antes. Ela escrevia muito bem, os livros dela são fabulosos, é uma literatura, um tipo de escrita bastante saborosa. Além de ter descrito o terremoto em seu Journal of Residence in Chile, quer dizer, a sua residência em Chile, né, o diário, né, ela também tinha escrito sobre isto ainda com mais detalhes em uma carta para Henri Arbort, que foi um dos fundadores da Sociedade de Geologia. Como havia sido a primeira descrição detalhada de um terremoto por uma testemunha tida como uma pessoa instruída, ele considerou suficientemente interessante publicá-la nos relatórios da Sociedade de Geologia de Londres em 1823. Tem aqui uma imagem do portão de entrada da Sociedade de Geologia, fundada em 13 de outubro de 1807. E aqui a foto do Henri Arbort, que acolheu o artigo de Maria Grã para publicação na Sociedade de Geologia. Polêmica criada a partir da publicação. Por volta de 1835, sua descrição do que foi o terremoto do Chile em 1822 iniciou um acalorado debate na Sociedade de Geologia, onde ela foi colocada no meio da luta entre duas escolas rivais de pensamento com relação aos terremotos e seu papel na formação das montanhas. O que se pode ver aqui também, além dessa disputa dessas escolas, era também a questão do preconceito por questões de gênero, porque uma mulher, por mais inteligente que fosse, no século XIX, na Inglaterra, né, conservadora, extremamente conservadora, uma sociedade extremamente conservadora, todos os sócios eram homens. Então vem um texto de uma mulher, claro que vai haver realmente uma polêmica, e alguns até vão querer não dar importância, né? Maria Grã intrepidez contra o machismo em defesa de sua tese. Porque o que aconteceu mesmo foi esse preconceito, foi o machismo mesmo, né? Uma das observações feitas por Maria Grã sobre o terremoto no Chile foi que uma grande porção de terra emergiu do mar. O geólogo Charles Lyell valeu-se do texto da escritora inglesa para defender o seu trabalho que deu origem ao livro Princípios de Geologia,
veementemente criticado por George Bellas Greenhalgh, que então presidente da Sociedade Geológica, que preferiu atacar Maria Graham e não Lyell. É a questão do machismo, é a questão do preconceito de gênero, né? Por esta época, Maria Graham já estava doente, e tanto o seu segundo marido como seu irmão quiseram defendê-la contra a arrogância e o machismo de George Bellas Greenhalgh. Maria Calcott, contudo, não era do tipo que aceitava ser ridicularizada. Acalmem-se vocês dois. Eu sou bem capaz de lutar em minhas próprias batalhas e pretendo fazê-lo. Veja só que determinação, que coragem, que ousadia de enfrentar uma sociedade preconceituosa, machista e conservadora, né? Ela foi a público se defender das acusações de Greenhalgh e obteve respaldo de ninguém menos que Charles Darwin, que havia observado o surgimento das mesmas terras durante o terremoto do Chile em 1835, a bordo do HMS Beagle. Veja que aqui novamente, navio de Sua Majestade, né? Então nós temos aqui o Charles Darwin, a Maria Graham e o George Beagles, né? E vem então o segundo casamento com Augustus Calcott. Disse que amor à primeira vista brotou do encontro de Maria Graham com Augustus Calcott, pois casaram-se meses depois, no seu 48º aniversário, 20 de fevereiro de 1827, meses após ela ter retornado do Brasil. Partiram em lua de mel de um ano pela Itália, Alemanha, Áustria e Tchecoslováquia. Sua primeira viagem pelo continente voltaria a viajar juntos pela Europa e Oriente Médio, sozinhos ou na companhia de amigos como Sturner. Mesmo doente, Maria Graham continuou trabalhando intensamente. Em 1831, durante uma viagem à Itália, Maria Calcott rompeu um vaso sanguíneo e tornou-se inválida. Ela não mais podia enfrentar viagens longas, mas gostava de receber seus amigos e continuar a escrever. Em 1837, August Calcott tornou-se cavaleiro e Maria tornou-se então Lady Calcott. Por isso que ela recebeu o título Maria do Cavaleiro e ela, por ser mulher, Lady. Mas logo após, sua saúde começou a se deteriorar e em 1842 veio a falecer, quando contava com 57 anos, tendo continuado a escrever até os seus últimos dias. O seu último livro foi A Scripture Herbal, uma coleção ilustrada de boatos e histórias sobre plantas e árvores mencionadas na Bíblia e que foi publicado no mesmo ano de sua morte. Então, o que ela vai fazer? Aqui está a capa dos livros, né? A Scripture Herbal, que era um livro bastante curioso, bastante interessante, porque ela foi pesquisar na Bíblia a partir do Antigo Testamento e todas as passagens que têm referência a algum tipo de planta, ela fez um estudo e publicou esse livro. Quer dizer, mais uma publicação dela, porque ela era uma mulher inteligente e intelectual, né? E no Brasil, o que nos interessa mais assim especialmente é no Brasil e principalmente em Santa Cruz, porque o nosso canal do YouTube tem como objetivo primordial falar um pouco da história de Santa Cruz. Em 1823, iniciou a sua viagem de volta para a Inglaterra. Fez uma parada no Brasil e foi apresentada ao imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I esteve aqui de 1822 a 1834, e a sua família. Um ano antes, os brasileiros tinham declarado sua independência de Portugal e proclamado imperador o príncipe herdeiro português residente no país. Ficou acertado na ocasião que Maria seria preceptora da jovem princesa Dona Maria da Glória. Dona Maria da Glória, tem aqui um retrato da Dona Maria da Glória, que vai se tornar a segunda rainha Maria II. A primeira rainha Maria I era mãe de Dom João VI, né? Por essa razão, tão logo chegou a Londres, entregou para publicação os manuscritos de seus 2 livros, novos livros que saíram logo no ano seguinte, quer dizer, 1824.
Permaneceu no Brasil até 1826, ensinando a jovem princesa, futura rainha de Portugal, e tornando-se amiga íntima da imperatriz e arquiduquesa Maria Leopoldina da Áustria, que apaixonadamente compartilhava seus interesses pelas ciências naturais. Aqui tem um retrato da Dona Leopoldina, né, primeira imperatriz do Brasil, casada com Pedro I. E essa aproximação da Maria Grã, primeiro porque elas eram europeias. E a Dona Leopoldina, em determinados momentos, esteve muitíssimo apaixonada pelo imperador Dom Pedro I. Depois surge a paixão de Dom Pedro I pela Marquesa de Santos, aquele afastamento ocasional, e ela precisava de ter uma pessoa. E ela não, a Dona Maria Leopoldina, ela escrevia cartas, ela não vivia muito feliz na corte, porque todos eram portugueses, e, enfim, havia sempre aquelas fofocas. E a Maria Grã passou a frequentar como preceptora, tem um certo privilégio, porque a preceptora era aquela pessoa que ia, não é uma professora comum, é uma pessoa que praticamente faz parte da família, vai cuidar não só da parte da educação, mas orientação em diversos aspectos, né? E aí elas se tornam amigas, e as fofocas aumentam mais ainda. Isso vai criar uma animosidade, uma tristeza, tanto para a imperatriz como para a professora, a preceptora, que é, no caso, a Maria Grã. Maria Grã no Brasil, vista da Baía de Guanabara, olho sobre tela, está no acervo do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Então, além das ilustrações que aparecem nos livros, né, principalmente Diário de uma Viagem ao Brasil, ela também fez algumas aquarelas, inclusive essa aqui, que é a vista da Baía de Guanabara. No Palácio Imperial de Santa Cruz, ela esteve em agosto de 1823. Maria Grã em Santa Cruz, vista panorâmica do Palácio Imperial, senzalas e campos do alto do Morro do Chá. Desenho aquarelado, agosto de 1823. Essa é uma imagem, uma reprodução de um desenho feito por ela, que me foi passado pelo historiador de iconografia, o Gilberto Ferrez. O original está no Museu Britânico, os originais dela todos estão no Museu Britânico, em Londres, na Inglaterra. O Gilberto Ferrez, da época que nós fundamos o NOP em agosto de 1983, eu enviava exemplares do jornal do NOP, o NOP 1 até o NOP 33, chamava-se Jornal do NOP, né? Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. Eu enviava para várias instituições, inclusive para o Instituto Histórico, e também tomava conhecimento de pesquisadores, historiadores. Um deles foi o Gilberto Ferrez, enviei para o Gilberto Ferrez. E uma ocasião, eu tenho a grata satisfação de ter recebido uma ligação do Gilberto Ferrez, da loja dele, porque tinha uma loja na rua da Quitanda, da família Ferrez, me convidando para fazer uma visita a ele, que ele queria nos presentear com imagens inéditas, né, inéditas porque não foram publicadas em livro nenhum, da Maria Grã. Porque o Gilberto Ferrez, ele era aquele pesquisador de iconografia que viajava pelo mundo também em busca de imagens relacionadas com o Rio de Janeiro e com o Brasil. Então, quando ele esteve no Museu Britânico, ele encontrou essas duas imagens, uma delas é essa aqui, que não aparece em livro nenhum. Tem uma outra que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que aparece, é muito conhecida, porque a Maria Grã, juntamente com o Debré, são os dois viajantes mais conhecidos aqui de Santa Cruz, né? Graças ao meu amigo Márcio Antônio de Azevedo, como eu já citei, foi juntamente comigo fundador do NOP. O Márcio, ele sempre teve uma predileção especial pelas pesquisas relacionadas com os viajantes, até porque o Márcio também não deixa de ser um viajante, que como ele foi oficial da Marinha Mercante, ele viajou muito pelo mundo. E quando ele se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro, já trabalhando em uma companhia de manômetros, ele trabalhava ali nas proximidades da Biblioteca Nacional, aproveitava o horário de intervalo de almoço, corria para a Biblioteca Nacional, naquela época em que tinha que fazer pesquisa no acervo físico, não havia essa possibilidade que tem hoje pela internet, e o Márcio conseguiu
muitas reproduções de textos dos viajantes. Um deles, que eu tomei conhecimento graças ao Márcio, foi o Diário de uma Viagem ao Brasil, da Maria Gram. Então, este desenho aqui, o Gilberto Ferrez nos brindou, nos presenteou. Essa cópia foi publicada já em algumas edições do Jornal do NOP e está aqui. Observem que aqui tem o Palácio Real, aqui tinha um relógio, o Cruzeiro fica aqui também, as senzalas tanto desse lado como aqui, desse lado também daqui. Desse outro lado nós tivemos a Coudelaria Imperial, onde Dom Pedro I deixava seus cavalos. Essa Coudelaria, aquela região onde tem ali, aquela área onde tem ali perto do Hospital Pedro II, a Escola Joaquim da Silva Gomes, a 10ª CRE. Esse trecho aqui é a Rua do Comércio, então as senzalas e aquela praça grandona. Esse Maria Gram fez esse trabalho diferente, vocês podem observar que é bem diferente. E toda a área da planície de Santa Cruz, as serras de Itaguaí lá na parte final. 20 de agosto de 1823. Há muito que desejava ver um pouco mais dos arredores do Rio de Janeiro do que fizera até aqui, e resolvi cavalgar ao menos até Santa Cruz, cerca de 14 léguas da cidade. Eu fiz questão de pegar esse mapa aqui do Google Maps, né, e fiz um trajeto, percorri aqui um trajeto. Qual foi o percurso feito pela Maria Gram? Vejam, na época ela morava no Catete, né? E percorreu tudo isso aqui, passou pela Quinta da Boa Vista, Campinho. Cada local desse, em determinados pontos, havia um pouso, havia um engenho, um local onde os tropeiros, os viajantes paravam para dar água de beber aos cavalos, eles próprios se alimentarem, alguns deles pernoitavam. Então ela veio até, passou por Campo Grande, e paciência. Ela descreve algumas passagens em Campo Grande, inclusive fala sobre questões políticas em Campo Grande, e paciência também ela vai citar, e vem pernoita em Santa Cruz no dia 23 de agosto de 1823, e vai até Itaguaí. Itaguaí ela vai num dia e volta. Então veja que foi um percurso grande, né? Como a estrada é muito trafegada para se temerem acidentes extraordinários, e eu não sou tímida, quer dizer, ela era muito corajosa, muito destemida mesmo, né? Quanto aos embaraços habituais, quer dizer, esses embaraços habituais, vocês podem imaginar. Por exemplo, a pessoa tem uma necessidade, quer ir ao banheiro, não tem pousada. Imagine, são os embaraços habituais, né? Entre outros, né? Resolvi contratar um empregado negro e ir sozinha. Na verdade, um escravizado, né? Então, veio ela apenas acompanhada de um negro, de um escravizado. Esta resolução, porém, foi superada por Mr. e Madame May, cujo irmão, Mr. Dampierre, gentilmente se ofereceu para escoltar-me. Quer dizer, a ideia dela, a proposta dela era fazer o percurso sozinha. Nosso pajem Antônio, quer dizer, o escravizado, né, o mais alegre dos negros, ia numa mula com o porta-casaco de Miss Dampierre atrás e a minha mala diante. Então, ela vai descrevendo aqui. Aqui tem um outro mapa também, que eu peguei do Google Maps, né, aquele que aparece as localizações, mostrando exatamente os pontos, né, o tempo que demoraria, 17 horas e 30 minutos, 85 quilômetros. Começando do Catete até chegar em Itaguaí, 85 quilômetros. Começamos pela parte alta da cidade e percorremos a bem trafegada estrada para São Cristóvão. Veja que ela está fazendo uma referência positiva sobre a estrada, né? Bem trafegada, quer dizer, havia muita movimentação. Depois de cruzar o pequeno morro à esquerda do palácio, né, o caso aqui é o Morro da Mangueira, entramos numa região completamente nova para mim. Então, até o Morro da Mangueira, ela conhecia. A partir daí é uma novidade. 21 de agosto. Esta manhã parecia ao menos tão ameaçadora como ontem, mas resolvemos ir até o Engenho dos Afonsos, atual Campo dos Afonsos,
Para cujo dono, o senhor João Marcos Vieira, tínhamos cartas de apresentação de um amigo da cidade. Em consequência, despedimos-nos de nossa amável anfitriã, que havia feito café cedo para nós, e metemos-nos por uma légua de estrada bem bonita em direção aos Afonsos. Vejam vocês que esses viajantes, eles se muniam de documentos, porque naquela época havia certas passagens, certos lugares, que havia barreiras e havia inclusive exigência de documentos. Era o caso de Santa Cruz e Itaguaí. Quando se passava por Itaguaí, havia uma fiscalização. Inclusive tem depoimentos de alguns viajantes falando sobre os guardas muito rigorosos, muito sisudos. Tem aqui 2 trabalhos, né? Fazenda dos Afonsos. Não são desenhos da Maria Grã, mas é o Campo dos Afonsos, onde a Maria Grã pernoitou. Vejam vocês que nessa foto aqui da direita aparece um daqueles bondinhos que eles chamavam de ferro-carril, porque era puxada por tinha aqui uma linha férrea, né? E era puxado pelo burrinho. O caso de Santa Cruz eram 2. Havia bancos para o transporte dos passageiros e também para o transporte de carga. Aqui atrás tem algumas mulheres escravizadas carregando os volumes, elas vinham acompanhando a pé esses bondinhos. No caso de Santa Cruz, nós tivemos 2 linhas. Alguém me perguntou outro dia no canal do YouTube se Santa Cruz já teve bonde. Depois eu vou responder isso por escrito, mas já vou respondendo aqui. Sim, havia 2 linhas de bonde, só que esses bondes nós chamávamos na época de ferrocarril, que eram bondinhos, essas 2 linhas. Uma linha saía da rua Senador Camaralli, nas proximidades da estação ferroviária, e vinha até Sepetiba, parando uma pequena estação no Matadouro, uma segunda estação na Areia Branca, no bairro da Areia Branca, e o final em Sepetiba. E a segunda estação era de Santa Cruz a Itaguaí. Então foram 2 linhas de bonde, porque eu estava defendendo, na postagem que eu fiz ontem, falando sobre o Armando de Magalhães Correia, defendendo a possibilidade de se ter uma linha de bonde de Santa Cruz a Sepetiba. Não vou falar, claro, obviamente, de colocar o ferrocarril puxado a burrinho. Muito pelo contrário, mas se tivesse uma linha de bondes moderna, puxado por um trilho, mas um bonde com mais vagões, com certeza ia melhorar muitíssimo o trânsito, o transporte aqui entre Santa Cruz e Sepetiba, porque quem passa pela Avenida Areia Branca, ali na área antes de chegar ao Arão, pegando depois a estrada de Sepetiba, sabe muito bem a problemática que tem aquilo ali. Mas isso aí são coisas que dependem muito de ousadia, de coragem de algum político que tenha a coragem de apresentar isso aí. Então ela pernoitou no Campo dos Afonsos. E durante esse trabalho, que foi publicado no Diário de uma Viagem ao Brasil, da Maria Grã, ela vai fazendo desenhos, como aqui tem um desenho do Campinho. Né? Esses desenhos aparecem no livro dela, Diário de uma Viagem ao Brasil. Agora já estamos na sexta-feira, dia 22 de agosto. O dia estava belo quanto possível. E depois do café, prosseguimos nossa viagem a Santa Cruz. A estrada tornava-se cada vez mais bela à medida que avançávamos. Esta descrição de estrada bela já aparece naquele trabalho do Manuel Martins do Couto Reis, nas Memórias de Santa Cruz. Já no primeiro parágrafo das Memórias de Santa Cruz, o Manuel Martins do Couto Reis fala de uma das planícies mais belas do Rio de Janeiro. E o Manuel Martins do Couto Reis, ele era um santista, ele veio de Santos, era um militar. Depois ele viaja a várias províncias brasileiras. E para ele elogiar, ele faz um elogio bonito, muito bonito, sobre Santa Cruz, falando que Santa Cruz é um dos lugares mais belos. Imagine vocês, naquela época devia ser realmente muito bonito. E Maria Grã fala aqui de novo, torna-se cada vez mais bela à medida que avançamos. E em cima de todas estas coisas, as montanhas erguiam-se na distância.
Mais perto de nós estavam montes mais baixos, entre os quais se estendiam amplos vales em que se perdia nosso olhar. Os flancos próximos estavam cheios de gigantescos aloés, regatos e lagoas. Realmente devia ser muito bonito. Aqui tem um desenho mostrando um tropeiro, né, carregando aqui um animal. Santo Antônio em Campo Grande. Aqui já está, a Maria Grande já está em Campo Grande. Manadas de gados passavam com seus guias pitorescamente vestidos. Perto de Campo Grande, o cenário muda. São diversas pequenas planícies verdes, só com algumas árvores isoladas, aqui e ali decoradas de epífitas em flor e trepadeiras vermelhas. Para diante fica um dos mais belos lugares que jamais vi, isto é, Viegas, onde rochas, árvores, campinas e construções, tudo parece arrumado para ser admirado. Então ela vai citar aqui, no caso, a Fazenda do Viegas. A Fazenda do Viegas, até um pouco tempo, ela estava preservada pela prefeitura, não sei hoje, porque já tem uns 8 anos que eu não vou lá, mas é um lugar também, era um lugar muito bonito, Viegas. Veja que ela, a Maria Grão, o livro dela é muito gostoso porque ela é muito positiva, ela sempre fala do aspecto bonito, né? Capela de Santo Antônio. Após vaguear um pouco para poder gozar o panorama, cavalgamos para a nossa freguesia de Santo Antônio, onde paramos em uma venda muito limpa para descansar e alimentar nossos cavalos. Veja bem, muito limpa, bela. A igreja fica num pequeno morro dominando uma região muito bonita e uma limpa povoação, mas a parte mais vasta da paróquia fica muito distante. Realmente, a igreja de Santo Antônio fica já afastada do centro de Campo Grande. Enquanto os animais comiam seu milho, obtivemos para nós um pouco de pão seco, queijo de Minas, exatamente o queijo grande escocês, e vinho do Porto de Barril, de excelente qualidade. Estas provisões sempre se encontram com feijão, toucinho e carne seca. Então, veja como ela está sempre falando de forma positiva. Mas a hospitalidade no albergue brasileiro não compreende a cozinha para viajantes, que geralmente transportam consigo os utensílios para esse fim e que, em algum telheiro acostado à hospedaria, cozinham para si mesmos e geralmente dormem no mesmo abrigo. Em Santo Antônio, há quartos de dormir decentes, providos de bancos e tapetes, aos quais os hóspedes ajuntam a dormida que lhe agrada, mas os viajantes em geral envolvem-se em suas capas e assim ficam. Perdão pelo intervalo, mas precisei fazer uma paradinha para a tosse. Beber uma água aqui. Seguindo para Paciência. Vocês podem ver que o texto dela é muito, muito gostoso. Uma aguinha para melhorar aqui a garganta. Então, seguindo para Paciência. Logo que nossos cavalos ficavam prontos, cavalgamos para a Mata da Paciência, engenho de Dona Mariana, a filha mais velha da baronesa de Campos. Tratava-se, como escreveu o historiador Benedito Freitas, de Dona Maria Eugênia Carneiro da Costa. Aí, alguns textos, nós encontramos Maria Eugênia, outros textos, Mariana Eugênia, que era filha de Brás Carneiro Leão, o mais poderoso comerciante da época, que assumiu o engenho por morte de seu marido, João Francisco da Silva e Souza. Então, a Dona Mariana Eugênia, eu vou preferir Dona Mariana porque eu vou seguir aqui o meu amigo professor Ija, que é diretor, fundador, idealizador da Camempa, Casa da Memória Paciente, e vem fazendo um estudo belíssimo e profundo sobre paciência. Então ele trata de Dona Mariana Eugênia, embora em alguns textos apareça Maria.
Tivemos aqui uma recepção das mais polidas por parte de uma bela mulher de tom senhoril que encontramos na direção de seu engenho, o que é de fato interessante. Fomos recebidos primeiro pelo capelão, pessoa polida e bem informada. Com ele estava o capelão de Santa Cruz, que, por ter sido antes professor no Colégio do Rio, é geralmente conhecido pelo nome de Padre Mestre. Todo esse texto que eu estou lendo foi retirado do diário de uma viagem ao Brasil, a descrição que ela faz quando ela vem para Santa Cruz. Aqui nós temos uma foto, não é da época da Maria Grã, do engenho na localidade de Palmares, que é o acervo do professor e geógrafo Afonso Várzea, e faz parte do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, uma reprodução que eu obtive lá. A cópia é de Marco Belandi, que é o fotógrafo do Arquivo Geral. Então, quando havia, na época, né, ontem eu falei sobre isso, havia a solicitação, tinha que pagar uma taxa, depois eles mandavam a fotografia e era importante, imprescindível citar a fonte, o que às vezes eu vejo em algumas postagens, as pessoas não citam corretamente as fontes. Aqui o original está no Arquivo Geral da cidade e foi uma doação da família do Afonso Várzea. Afonso Várzea foi um grande professor, geógrafo, que fazia atividades com os professores visitando a antiga zona rural. Dona Mariana conduziu-nos ao engenho, onde nos deram bancos colocados perto da máquina de espremer, no caso aqui é a moenda, né? Que são movidos por um motor a vapor, além dos rolos compressores no engenho. Move diversas serras, de modo que ela tem a vantagem de ter a sua madeira aparelhada quase sem despesa. Quer dizer, o mecanismo tanto servia para moer a cana, para produzir o caldo e depois o melado e açúcar e rapadura, como também servia como um mecanismo para que fosse usado como serra para aparelhar as madeiras, que era muito importante. A madeira era muito usada naquela época para as construções. Vocês observem pelo esse desenho que tem aqui, um engenho de cana, né? Quantas madeiras foram usadas. Então, essa serra servia, esse mecanismo servia para moer e também como serra, né? Enquanto estávamos sentados junto à máquina, Dona Mariana quis que as mulheres que estavam fornecendo as canas cantassem, e elas começaram primeiro com algumas de suas selvagens canções africanas, com palavras adotadas no momento, adequadas à ocasião. Ela lhes disse então que cantassem os hinos à Virgem. Cantaram, então, com tom e ritmo regular, com algumas vozes doces, a saudação angélica e outras canções. Acompanhamos Dona Mariana dentro de casa, onde verificamos que, enquanto nos ocupávamos em observar a maquinaria, as caldeiras e a destilaria preparavam o jantar para nós, apesar de já estar passada há muito a hora da família. À nossa partida, fomos instados amavelmente a voltar em nossa viagem de retorno ao Rio, coisa que nós, sem nenhuma repugnância, prometemos fazer. Então, vejam vocês como ela elogia aqui a Dona Mariana Eugênio, né? Aqui tem uma foto também da coleção do Afonso Várzea, o antigo engenho na localidade de Palmares. Este engenho, ele, depois eu estive visitando lá em 1984, em companhia novamente do Márcio Antônio de Azevedo, do meu amigo Hélito Larius, que era gerente lá da Fazenda Nova Índia, e nós ainda encontramos as ruínas. Depois, mais recentemente, o professor Ija, lá da Camempa, lá de Paciência, né? Casa da Memória Paciente, esteve lá também e fez um belíssimo vídeo com drone. Olha, quem puder ver isso aí, procura Camempa, K-C-A-Mempa, Casa da Memória Paciente. Anotem isso aí, porque vocês vão ver que vídeo bonito. E o professor Ija, então, faz a descrição lá do engenho, fala do engenho, e dá para ver as ruínas do alto. É muito bacana isso aí, muito bonito.
Então ela diz aqui, prometemos voltar, quer dizer, voltar no retorno de Santa Cruz, né? Estava completamente escuro, muito antes de chegarmos a Santa Cruz. Extremamente frio. Vejam bem, agosto, frio, né? Lá chegados, encontramos com facilidade a casa do cavalheiro que tínhamos uma carta de apresentação. Veja novamente a questão da carta, né? Documento para dizer, olha, sou a Maria Grã, entendeu? Para que as pessoas cheguem, quem é você? Que apito você toca, né? O capitão de fragata João da Cruz dos Reis, que é o superintendente do Palácio da Fazenda. O Visconde do Rio Seco havia nos fornecido amavelmente esta carta, explicando que o objetivo de nossa viagem era pura curiosidade, de modo que o capitão nos disse no dia seguinte faria tudo para satisfazê-lo. Então, o Visconde do Rio Seco era um poderosíssimo político na época, foi ministro de Dom João, e uma carta assinada por ele, recomendada por ele, claro, tinha que ser muito bem recebida. Aqui tem exatamente o desenho de autoria da Maria Grã, o original está no Museu Britânico. Esse é conhecido, divulgado, muitas pessoas já conhecem, foi muito divulgado aqui já no nosso canal, que é uma vista frontal do Palácio da Imperial Fazenda Santa Cruz em agosto de 1823. Vejam vocês que aqui essa parte que naquela gravura, aquele desenho do Thomas Ende aparece os andaimes, ela já está construída, porque 1823, um ano após a independência, Dom Pedro I já tinha se casado, já era imperador, não era mais príncipe, e o cruzeiro. Este desenho e outros, nós, em 1985, o nosso arquiteto Oswaldo Eduardo Lioz fez um estudo detalhado para fazer uma base igual a essa. Ele fez uma montagem com material próprio, né? E montou aqui essa base. Então, essa base depois foi composta com massa, com concreto. E foi trazido um cruzeiro de madeira, solicitada pelo coronel Carlos Patrício Freitas Pereira, que era o comandante do batalhão de engenharia de combate. Tinha um amigo dele, coronel Galaor, José Galaor Ribeiro, que era comandante do 5º Regimento, 5º Batalhão de Engenharia de Construção, lá em Rondônia, mandou uma madeira de lei, e daí foi feito um cruzeiro. Essa madeira, esse cruzeiro ficou até o ano passado, mas aí começou a apodrecer, estava dando perigo, o comandante mandou tirar, e hoje tem um cruzeiro lá de trilho de ferro. Mas a base é uma base, não é a original, não é da época, mas é a base que foi reconstruída a partir dessa gravura da Maria Grã. Em Santa Cruz, aqui tem a capa do livro dela em inglês, né? Que foi editado em 1800 e... Essa aqui é a edição de 1972, ainda em inglês. É Diário de uma Viagem ao Brasil. Logo após a nossa chegada, diversas pessoas procuraram-nos para uma conversa por meia hora. Entre outros, um cirurgião que vem do Rio uma vez por ano para vacinar as crianças nascidas durante os 12 meses da fazenda. Vejam vocês, naquela época já havia uma preocupação de vacina, isso no início do século XIX. Hoje em dia ainda tem alguns obtusos, não é? Que são contra a vacina, né? Sem maiores comentários. O padre mestre e o outro frade também vieram. Uma estrangeira, uma inglesa, né? Vamos bater um papinho lá. Em breve verifiquei que Santa Cruz tem a sua política e sua tagarelice, tanto quanto a cidade, e toda a diferença consiste no refinamento maior ou menor. Aqui a Maria Grã está fazendo um comentário, de certa forma, falando que essas pessoas foram lá porque elas queriam saber das novidades, vamos colocar entre aspas aqui, das fofocas, né? Elogiando a hospitalidade. Nada pode ultrapassar a hospitalidade bem-humorada de nossos hospedeiros, que logo fizeram com que nós sentíssemos à vontade. E quando terminou o chá, estávamos bem iniciados em todos os caminhos da casa e da vila. Obviamente, né? Se recebe uma carta do Visconde do Rio Seco, que era o braço direito de Dom João VI, né? E de Dom Pedro, Dom João VI já tinha retornado, ele chegou em 2000 e ele voltou em 2020.
não, 2020, 1820. Então já não era mais Dom João VI, mas o Visconde do Rio Seco se manda uma carta é porque as pessoas tinham que receber muito bem. Aquele mesmo desenho, vista frontal do Palácio Imperial, agosto de 1823, que esse desenho continua lá no original no Museu Britânico, Londres, em Inglaterra. Observe, tem a Torre Cineira. Essa parte aqui era que correspondia à época dos jesuítas, que era a capela e aqui já era a residência, né? A capela e a residência. Quando chega a família real, vai ser construída essa outra parte aqui. Depois da proclamação da República, sai essa torre cineira, vai lá para trás e aqui eles constroem mais um andar, aqui em cima. Outro desenho que me foi passado pelo Gilberto Ferrez, mostrando a fazenda de outro ângulo, né? Vista parcial dos campos da Imperial Fazenda de Santa Cruz, agosto de 1823. Então, a Maria Grant fez pelo menos 3 desenhos de Santa Cruz. Aquele conhecido da vista frontal, o primeiro que eu mostrei, né, mostrando também o palácio mais um pouco afastado, e esse terceiro aqui. Então, o Gilberto Ferrez, dessas pesquisas, ele conseguiu esses 3. Exatamente o que eu me referi anteriormente, aqui, ó, a vista panorâmica do Palácio Imperial de Santa Cruz, as senzalas e parte dos campos do Alto do Morro do Chá, em agosto de 1823. O Morro do Chá é uma parte alta onde hoje tem uma vila dos suboficiais e sargentos da Base Aérea de Santa Cruz. Então aqui vocês observam que tem as senzalas de um lado e de outro e o Palácio Imperial lá na parte central. Sábado, 23 de agosto. A manhã estava excessivamente fria. Agosto, frio, né? Mas clara, e a vista das extensas planícies de Santa Cruz com os rebanhos de gado é magnífica. Os pastos estendem-se por muitas léguas de cada lado do pequeno morro em que estão colocados o palácio e a povoação. São aqui e ali interrompidos por tufos de floresta natural. Por um lado, o horizonte estende-se até o mar. Por todos os outros lados, a vista é ilimitada por montanhas ou morros cobertos de floresta. As montanhas aqui já de Itaguaí, né? O próprio palácio ocupa o lugar do velho colégio dos jesuítas. 3 alas são modernas. A quarta contém a bela capela dos reverendíssimos padres e os poucos aposentos aceitáveis. A parte nova foi feita pelo rei Dom João VI, mas os trabalhos se interromperam com a sua partida. Os apartamentos são belos e mobiliados com conforto. Neste clima, as tapeçarias de parede, quer de papel, quer de seda, estão sujeitas a rápido estrago por causa da umidade e dos insetos. Então veja que ela está sempre elogiando, né? As paredes são, pois, rebocadas com um ótimo barro branco-amarelo, rico e grosso, chamado tabuatiga. Na verdade é tabatinga, né? As cornisas e barras pintadas a fresco. Algumas dessas são extremamente belas quanto ao desenho. Geralmente são muito bem executados os arabescos das frisas, compostos de frutas, flores, pássaros e insetos do país. Uma das salas representa um pavilhão, e entre as pilastras abertas está pintada a paisagem em torno de Santa Cruz. Não muito bem realmente, mas a peça é agradável e alegre. Os artistas empregados eram principalmente mulatos e negros. Aqui, sobre essa questão das pinturas, seria interessante que os comandantes militares mantivessem mais ou menos essas características. Não podemos querer exigir que volte a ser o palácio como tem essa imagem aqui. Mas não tem sentido, como estou vendo agora, estou falando de outubro de 2023, pinturas que andaram fazendo nessas barras, né, de preto, porque ficou uma coisa horrível. Não sei quem foi que teve essa ideia, não sei se foi o comandante, alguém lá, mas, sinceramente, quem chega lá hoje, ficou uma coisa totalmente fora do padrão. E aqui nós temos informações, né? Como é que seria feito isso aqui? Era pintado de amarelo e verde.
né? E não preto, como está agora lá. Eu fiz questão de colocar esse desenho aqui do Thomas Ender, né? Aliás, aqui não é o do Thomas Ender, é do Luiz Fernando Nascimento, mas baseado no Thomas Ender. 2 chineses transportando folhas de chá da plantação em Santa Cruz. Desenho de autoria do artista plástico santacruzense Luiz Fernando Nascimento. Ele fez esse desenho a meu pedido, baseado na aquarela de autoria do pintor austríaco Thomas Ender, reprodução do Jornal do NOP. Quando nós tivemos a publicação do livro História de Santa Cruz para Crianças, de autoria do meu amigo Márcio Antônio de Azevedo, que foi junto comigo o fundador do NOP em agosto de 1823, no ano seguinte foi publicado a História de Santa Cruz para Crianças. E é um livro que tem ilustrações. De uma passagem o Márcio fala do Morro do Chá, e eu pedi o Luiz Fé para fazer esse desenho. O Luiz Fé fez esse desenho, fez outros desenhos também que está lá no livro. Quem tiver esse livrinho, História de Santa Cruz para Criança, de autoria do Márcio Antônio Azevedo, vai encontrar esse desenho feito pelo Luiz Fé, que era um excelente retratista também, fazia uns trabalhos muito bonitos a bico de pena. Depois do café, cavalgamos pela estrada calçada que cruza a planície de Santa Cruz até a aldeia indígena de São Francisco Xavier de Itaguaí, geralmente chamada de Itaguaí. Na verdade, era chamada de Itinga, né? Fundada pelos jesuítas não muito tempo antes da expulsão. A situação da aldeia e da igreja é muito bela. No cume de um morro domina uma rica planície, banhada por um rio navegável e cercada de montanhas. Entramos em várias cabanas de índios que compreendi sendo de nação Guarani. Perguntei a uma das mulheres de cuja cabana me sentei se sabia de onde tinha vindo sua tribo. Ela disse que não, que ela havia sido trazida quando simples criança de uma grande distância de Itaguaí pelos padres da companhia, que seu marido morrera quando era moça. As cabanas indígenas de Itaguaí são muito pobres, escassamente suficientes nas paredes e tetos para defender o clima, dotados de pequenas redes para dormir e utensílios de cozinha. Contudo, por toda parte éramos convidados a entrar e sentar. Todos os chãos estavam limpos, varridos com limpeza, e havia geralmente um cepo de madeira ou um banco rude para assento do estrangeiro, enquanto os próprios habitantes se acocoravam no chão. Tem aqui uma foto original do IBGE, a Igreja de São Francisco Xavier de Itaguaí, mas a Maria Grã também fez um desenho. Vejam vocês aqui. Esses indígenas que viviam na aldeia de Itinga, que era um nome conhecido, Itinga, né? Depois eles deram o nome de Vila de São Francisco Xavier de Itaguaí, a aldeia de São Francisco Xavier de Itaguaí no início, depois Vila de São Francisco Xavier de Itaguaí, até que foi transformado em cidade e município. Não eram índios locais, né? Eles eram índios que vieram de fora, foram trazidos de fora. Alguns dizem que foram trazidos da Lagoa de Patos, lá no sul, e outros que vieram do Espírito Santo, mas não eram índios autóctones, eram alóctones, ou seja, vieram de fora e não faziam parte aqui. Porque a grande questão é se havia índios autóctones, ou seja, originais da terra, em Santa Cruz e em Itaguaí. Por todas as pesquisas que eu fiz, eu não encontrei referências à existência de tribos. Apenas nós temos citações, por exemplo, em Sepetiba e no caso Itaguaí, esses índios, mas como eu volto a repetir, não eram índios locais, foram índios trazidos. No entanto, bem antes da presença desses índios que eram de Guaranis, Tupis, e dessas citações, tanto por Ana Maria Grã como outros viajantes, nós tivemos aqui registro, aí sim, registro dos primitivos habitantes, 400, 500 anos antes da chegada dos portugueses, né? 5 séculos, né? Em Sepetiba. Isso a partir de quê? Dos sambaquis. Os sambaquis são aqueles concheiros artificiais onde os índios viviam principalmente de mariscos, de mel, de frutas, pequenos insetos que eles comiam, né? E eles viviam, os mariscos eram os crustáceos, de maneira geral, eram tirados do mar, eles se abancavam
acantonavam em determinado ponto mais elevado, né, nas proximidades do litoral, permaneciam uma temporada ali, beneficiava algum tipo de marisco, comiam, depois as cascas, né, das cascas das ostras, dos mariscos, eram depositadas e ficavam aqueles monturos, aquelas pequenas montanhazinhas, aqueles morrinhos. Esses morrinhos que são os sambaquis. Alguns sambaquis desses são naturais, formados pela própria natureza. Outros foram formados exatamente pelos índios, porque esses primitivos habitantes. Porque quando eles comiam, eles deixavam aquele acumulando, e ali muitas vezes inclusive foram encontrados assim, artefatos de pedra, artefatos de cerâmica, também, até mesmo uma urna funerária foi encontrada no Sambaqui Zé do Espinho. Essa urna funerária esteve no Museu Nacional. Não sei o que aconteceu depois do incêndio, mas inclusive saiu uma reportagem do jornal O Globo mostrando esta urna funerária. Isso é um significado muito grande para os estudiosos, né, de história, de antropologia, de arqueologia, porque mostra que já naquela época havia a preocupação do ritual do sepultamento. Então essa foto, eu bem lembro, era uma urna enorme feita de cerâmica, e ali havia um esqueleto com os pés fraturado, quebrado, né, para poder caber ali dentro daquele vaso, e servia exatamente de urna funerária. Então são rituais mostrando essa cultura que já existia naquela época. E essas peças de pedras, né, que também foram encontradas pela Maria Conceição Beltrão e sua equipe, que fizeram pesquisa nessa região toda aqui, e houve a publicação depois de um livro bonito sobre o Sambaqui Zé do Espinho, uma publicação em parceria da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o Sambaqui do Zé do Espinho, da professora Maria Helena Beltrão, e uma equipe multidisciplinar, com biólogos, com botânicos, com arqueólogos, com historiadores. Então, é um livro científico, acadêmico muito bom para quem quiser conhecer um pouquinho sobre os primitivos habitantes. Então, como eu falei para vocês, a Maria Gran, ela fez um desenho de Itaguaí. Esse aqui não é dela, esse aqui é de um pintor belga chamado Benjamin Barry. Na minha opinião, é o trabalho mais bonito que tem de Itaguaí. Aqui é uma sépia em página dupla. Este é o melhor e mais completo desenho de Itaguaí na estrada do Rio de Janeiro para São Paulo. Foi originalmente povoada de índios tupiniquins. Em 1718, fundou-se a povoação que aí vemos, no alto do Monte Cabeça Seca. A igreja dedicada a São Francisco Xavier foi concluída em 1729. Veja que foi concluída antes da igreja de Santa Cruz. Foi elevada à categoria de vila em 1815. Desta vila só conhecemos outro desenho de Thomas Ender de 1817. Quer dizer, mas tem também da Maria Gran, 1817. Coleção Mário Pimenta Camargo, autor Benjamin Barry, pintor belga. Data setembro de 1836. Reprodução do livro Desenhos Antigos dos Arredores do Rio de Janeiro, organizado por Gilberto Ferreis. Olha aqui o meu amigo Gilberto Ferreis, 1974, edição do Banco Ítalo-Belga, Bruxelas. O Gilberto Ferreis, como eu disse, era um pesquisador. Esse livro é muito bonito, eu tenho um exemplar dele. E a sépia, aqui a reprodução não saiu conforme deveria sair, mas é sépia, ela é um pouquinho mais marrom. E aqui nós temos a igreja, aqui na parte de cima, aqui, ó. Ao lado da igreja tem um cemitério, né? É um desenho feito pelo Benjamin Barry. O Benjamin Barry esteve em Santa Cruz também. Em Santa Cruz ele fez um desenho também, uma sépia muito bonita, mostrando Dom Pedro II lá no Mirante. E tem mais uma outra de Itaguaí, deixa eu ver se está aqui, que é do Trapiche de Itaguaí. Ah, sim, está aqui. Trapiche, nas margens do rio Itaguaí, próximo à vila do mesmo nome. Coleção Mário Pimenta Camargo,
O Benjamin Barry, de setembro de 1836. Mesma coisa, os desenhos antigos arredores do Rio de Janeiro. Então, aqui vocês veem o seguinte: hoje se fala muito do porto de Itaguaí, mas já havia um porto, inclusive com muitas embarcações. Vejam aqui o Trapiche, que era um porto rústico daquela época. Ao pé do morro de Itaguaí, há um belo engenho vendido por Dom João VI a João de Barros. Os cilindros são movidos por uma roda d'água horizontal de cerca de 22 pés de diâmetro, acionada pelo pequeno rio Itaguaí. Ela fala Itaguaí, né, que é uma férez de Itaguaí. A quantidade de açúcar fabricado em um dado tempo é pouco maior do que a produzida pelo engenho a vapor da Mata da Paciência, sendo igual ao número de escravos empregados. Desenho de autoria de Maria Grã, reprodução do livro Diário de uma Viagem ao Brasil. Então vejam bem, houve aquela referência, né, naquela publicação, dizendo que só conhecia esse trabalho, mas a Maria Grã também fez o desenho de Itaguaí. Aqui vocês podem ver a igreja, né, com o cruzeiro aqui na frente, mostrando a posição da igreja do ponto mais alto. Aqui tem uma foto do engenho de Itaguaí, já é uma foto de 1942. Essa foto foi publicada no livro Baixada de Sepetiba, organizado por Ildebrando de Araújo Góes, em 1942 pela Imprensa Nacional. Eu já fiz uma postagem, quem tiver curiosidade pode procurar no canal, sobre Ildebrando de Araújo Góes, Baixada de Sepetiba, e aí nós falamos. Então, esse engenho, o Benedito Freitas fala o nome do engenho, escreve sobre o nome, Engenho de Nossa Senhora da Conceição, da Vila de São Francisco Xavier de Itaguaí, que a população de lá chamava do Engenho do Facão. Então era um engenho muito grande, ele durou até década de 30, 40, tem fotos mais recentes, ultimamente não tem mais vestígios desse engenho. E o engenho de Palmares, que eu me referia aqui, esse é o vídeo feito pela Camempa. Me desculpe aí mais uma vez pela essa tosse chata. Tem aqui as colunas do antigo engenho de Palmares, uma foto tirada por ocasião da visita organizada com alunos da Escola Municipal Gandhi, em companhia do professor Antônio Carlos. O meu amigo professor Antônio Carlos, eu fiz uma referência a ele numa postagem onde nós estávamos visitando a Ponte Jesuítas. Ele trabalhou comigo na Escola Joaquim da Silva Gomes, depois ele foi para a Escola Gandhi. E um dia ele me liga assim: Valdo, vamos fazer uma visita com os alunos da Gandhi? Eu falei, vamos sim. E nós fomos, porque a Escola Municipal Gandhi fica exatamente nas proximidades dessas ruínas. E nós fomos andando com os alunos, né, ali pelo conjunto Municipal Gandhi, até estas ruínas. Vejam que são várias colunas. Depois, o professor Isra, da Camempa, Casa de Memória Paciente, já escreveu sobre esse engenho e já fez esse vídeo. Quem puder, procure dar uma olhada, procure lá Camempa, engenho de Paciência, que vocês vão ver um vídeo feito com drone por cima, muito, muito bacana e com informações bem mais precisas. Mas aqui vocês têm uma ideia das dimensões do engenho. Após haver admirado bastante a limpeza do engenho e a beleza da situação, deixamos Itaguaí para voltar a Santa Cruz e passamos novamente o rio Guandu, onde há uma guarda a cavalo junto à ponte. Exigem-se ali salvo-conduto dos viajantes ordinários, quer dizer, a camarilha, o povão, né? Mas como tínhamos conosco o empregado de Santa Cruz, da fazenda de Santa Cruz, não fomos interrogados. Já outros viajantes reclamam porque dizem que chegaram lá e os guardas barraram, né, exigiram e tudo mais, e solicitaram que fizesse reverência e tudo mais. Mas ela está dizendo aqui que não tiveram problemas, né? O Guandu nasce na Serra de Marapicu, no Baronato de Itanhaém, seria Itaguaí, e após receber o Tingui,
passa pelo engenho de Palmares, ocupado pelo Visconde de Merendal. O Márcio Antônio de Azevedo ficou procurando quem seria esse Visconde de Merendal. Nós procuramos, não achamos. Então, essas denominações, às vezes, elas confundem um pouco, porque esses viajantes, eles passavam, muitas vezes, eles faziam a descrição, pegavam a informação, anotavam, depois chegavam na Europa, na Inglaterra, escreviam e nem sempre correspondia à denominação. Esse Visconde de Merendal, até hoje, eu ainda tenho a dúvida, né? Há ali um cais onde a produção da vizinhança é embarcada e transportada para Sepetiba, pequeno porto na Baía de Angra dos Reis, e dali é despachado para o Rio. O transporte para o Rio leva geralmente 24 horas. Então, vejam bem, esse engenho aqui, de uma determinada parte, tem um canal de onde provavelmente saía a produção, esse canal pequeno, né, um riozinho, e aí alcançar mais adiante outros rios até chegar a Sepetiba. Então o transporte naquela época era feito exatamente por esses pequenos canais, por hidrovia, esses canais, né, que levavam até Sepetiba. Hoje em dia teria que ser o quê? Uma van, um ônibus e tudo mais. Isso que eu falei também. Por que não se pensar em fazer algum tipo de transporte nesse sentido? Será que isso aí é impossível? Não acho. Com tanta tecnologia hoje, poderiam abrir os canais e fazer as ligações como existia no século XIX, né? Vejam aqui o canal que eu estou me referindo. Aqui, olha, esse canal aqui é a abertura. Claro que quando eu fui, essa foto aqui é uma foto do professor Afonso Várzea, daquela coleção que eu já citei, né? O original está no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. É o antigo engenho de Palmares. Então, aqui era aquelas colunas que nós mostramos, esse aqui ainda é aquele engenho coberto, tá? E aqui era o canalzinho onde havia a produção, a saída para a distribuição. Saíam pequenas canoas, onde levavam as caixas, a transporte do açúcar era feito em caixa e era distribuído. Aqui vocês observem aquelas serras já de Paciência, né? Mata de Paciência. Também uma foto da coleção do professor Afonso Várzea. Como eu disse, o professor Afonso Várzea era um geógrafo, pai do meu amigo Ricardo Várzea. Ricardo Várzea é que esteve aqui na época, em 1992, ele veio a Santa Cruz, me procurou para falar da criação do Ecomuseu no Rio de Janeiro. Então, o Ricardo Várzea, eu falei, poxa, eu conheço o teu pai de pesquisa e leitura, tenho uma admiração muito grande pelo Afonso Várzea. E o Ricardo Várzea, então, a partir daí nós demos uma palestra sobre o Ecomuseu na Petrobras. Depois tivemos uma equipe de museólogos vindos da França, de Portugal, do Peru, do Canadá. Estiveram em Santa Cruz, no auditório do Senai, do SESI, não lembro do Senai, lá em Paciência, e a partir daí foi fundado o Ecomuseu do Quarteirão de Santa Cruz. E exatamente foi por causa do filho dele, Afonso, do Ricardo Várzea, e da neta Mariana Várzea, que era museóloga. Aqui nós temos duas crianças trabalhando na moenda no antigo engenho de Palmares. Esta foto também é do acervo. Eu coloquei essas fotos para mostrar como é que funcionava isso daquela época que a Maria Grã passou por aqui, mais ou menos, ou não. Visitando as senzalas. Depois do jantar, passei um pouco na Aldeia dos Negros. Ela fala Aldeia dos Negros. Aqui nós falamos as senzalas, né, dos escravizados. Há, creio eu, cerca de 1.500 na fazenda. Vejam bem, 1.500, né? Tem referências a 1.500, 1.700, até mais de 2.000. A maior parte dos quais pertence às fazendas em torno ou feitorias, das quais creio que há 3, Bom Jardim, Periperi e Serra. Estas produzem café, feijão e milho. A vizinhança imediata de Santa Cruz é adequada para a criação de gado, dos quais existem este ano cerca de 4.000 cabeças. Uma boa quantidade de pastagem é anualmente arrendada. Vejam que ela fala em 4.000, mas nós tivemos mais de 13.000 cabeças de gado na época dos jesuítas. Isso foi diminuindo, né? Porque
foi perdendo aquele interesse específico da criação de gado. O Palácio Imperial de Santa Cruz em 1844, quer dizer, 10 anos, 11 anos depois da passagem da Maria Grã, é um desenho lápis aquarelado de autoria do pintor prussiano Eduard Hildebrand. Então veja quantos viajantes estiveram aqui. Observe o Palácio Imperial, as senzalas, eu gosto sempre de me referir porque o Hildebrand ele dá um sentido mais realista. Ele não mostra isso como se fosse um postal, ele mostra a realidade, as casas bem rústicas, bem rudimentares, né? E o Palácio Imperial de Santa Cruz. Aquela famosíssima aquarela do Debré, que todos vocês já estão cansados de conhecer, mas é muito bonita, porque ela é colorida, e ela mostra uma cena, é uma cenografia, né? Ela é da seção iconográfica da Biblioteca Nacional, também consegui uma reprodução. Na época, como eu falei, tinha que pagar uma taxa, né? Então foi quando eu consegui. Os negros de Santa Cruz não são alimentados e vestidos pelo imperador, mas têm pequenos trechos de terra e dispõem de metade de sexta-feira, todos os sábados, todos os domingos e todos os feriados, para trabalhar para si próprios. De modo que, no máximo, dedicam-se ao Senhor 4 dias em troca da casa e da terra. Alguns são dispensados até dos sinais externos da escravidão, e as famílias alimentam-se e vestem sem a interferência do Senhor. O imperador adotou grande parte de uma cômoda construção erigida por seu pai, destinada às cavalariças reais, para a instalação de um hospital. Visitei-o, encontrei um cirurgião branco e um assistente negro, camas decentes e quartos bem ventilados. A cozinha estava limpa e o caldo, que foi tudo que encontrei cozido na hora da noite em que lá estive, estava bom. Diversos hóspedes do hospital estavam ali unicamente pela velhice. Um estava louco e havia uma grande sala de mulheres com crianças, de modo que, no total, considero o hospital como uma prova de saúde dos negros de Santa Cruz. Veja que as mulheres, né, sempre presentes com suas crianças, e aqui ela está se referindo a um caldo, é uma sopa. Havia em Santa Cruz, no hospital, um chamado Caldeirão dos Pobres, que era uma alimentação distribuída para os escravizados. Quando ela faz a referência sobre esses escravizados, que alguns não tinham os sinais da escravidão, é porque alguns deles, que, por exemplo, os músicos, né, eles tinham uma certa regalia, porque eles tinham que aprender música, tinham que treinar, então eles saíam daqueles trabalhos pesados. Por isso que ela fala que alguns deles são dispensados até dos sinais externos da escravidão. Domingo, 24 de agosto. O dia de hoje provocou uma assembleia muito importante que demandou a Capela de Santa Cruz. Compareceram todos os funcionários pertencentes ao palácio, com suas mulheres e crianças. Também os lojistas da aldeia e vizinhança, além de uma boa quantidade da população negra, todos mais bem vestidos que as pessoas da mesma classe em qualquer parte nesta região. Então, coincidiu que no domingo tivesse esta festa, esse encontro, provavelmente algum encontro da igreja para tratar de algum assunto relacionado com o povoado. Um recorte, mapa manuscrito da igreja e o antigo convento dos jesuítas, original do Arquivo Histórico Ultramarino, Portugal. Aqui já é uma documentação mais recente, quer dizer, encontrada recentemente, mas é uma das mais antigas, porque é do final do século XVIII, 1790. Fui às plantações de chá que ocupam muitos acres de um morro cheio de pedras, tal como suponho que seja o habitat favorito da planta na China. A introdução da cultura do chá no Brasil era um projeto favorito do rei Dom João VI, que trouxe as plantas e os tratadores da China com grande despesa. O chá produzido aqui no Jardim Botânico é tido como de qualidade superior, mas a quantidade é tão pequena que até agora não há mais leve promessa de pagar a despesa com a cultura. Contudo, estão as plantas tão viçosas que não tenho dúvida de que em breve se espalharão e provavelmente ficarão como nativas.
Sua Majestade construiu portões chineses e cabanas para corresponder ao destino desses jardins, colocados onde estão entre os belos arbustos da erva, cujas folhas escuras e brilhantes e flores semelhantes à murta as fazem adequadas para um canteiro, não produzem efeito desagradável. Os caminhos são bordados de cada lado de laranjeiras e rosais, e as sebes são de uma linda espécie mimosa, de modo que a China de Santa Cruz é realmente um delicioso passeio. O imperador, porém, que compreendeu ser mais vantajoso vender café e comprar chá do que obtê-lo com tais despesas, não continuou a plantação. Então, realmente, houve um interesse, né, de alguns ministros, de Dom João, inclusive, há referência sobre essa colônia, porque foram os primeiros imigrantes que vieram de Macau, né, para Santa Cruz. Aqui tem o desenho, aqui sim, o desenho feito pelo Thomas Eder, que o Luiz Fernando Dias do Nascimento fez o pedido para a publicação tanto no jornal do NOP, do Núcleo de Orientação de Pesquisa e História, como no livro escrito pelo Márcio Antônio Azevedo, História de Santa Cruz para Criança. Então, o Thomas Eder fez esse desenho, e tem mais um outro desenho também que aparece com os chineses usando aquele dergalê, aquele tipo de forro, né? Despedida de Santa Cruz. Nossos amigos hospedeiros, o capitão e sua senhora, não nos permitiram abandoná-los até depois do jantar e convidaram várias pessoas para nos fazerem sala e para um banquete suntuoso que prepararam, onde havia todas as coisas boas que podemos enumerar. Contudo, após honrar devidamente a mesa, despedimos-nos e cerca de 4 horas, pouco mais ou menos, partimos para a Mata de Paciência, onde chegamos um pouco antes do pôr do sol. Vejam aqui, já se despedindo de Santa Cruz, a Maria Grã sempre elogiando e, naturalmente, né, foi homenageada, foi bem recebida pelos hospedeiros, no caso o superintendente da Fazenda, e vocês aí têm uma descrição bastante deliciosa e completa e minuciosa da Maria Grã em Santa Cruz. Espero que vocês tenham gostado desta postagem, espero que vocês tenham gostado desta apresentação. Se vocês gostaram, não deixem de compartilhar, de fazer um comentário, para que nós possamos assim ter o incentivo e apresentar novas postagens. Encerro aqui, mandando um abraço para todos, desejando um final de semana muito feliz e até uma próxima oportunidade.